All right, welcome back to Calvary. Então sejam bem-vindos de volta a Calvary. We're continuing here in our study of John chapter 7. A gente está continuando aqui nosso estudo em João capítulo 7. And we're continuing with the story of Jesus in Jerusalem for the Feast of Tabernacles. E a gente está aqui falando da ida de Jesus a Jerusalém para a festividade dos tabernáculos. Okay, so today what we're going to see, we're going to look at the confusion or the misconceptions that are going on about the Messiah. Então hoje a gente vai ver as confusões ou os conceitos errados quanto ao Messias. And we're going to see how that affects the people. E a gente vai ver como isso afeta as pessoas. And we're going to show how we, in today's society, E a gente vai ver como nós, na sociedade de hoje, we have a problem with some misconceptions as well. a gente também tem problemas com conceitos errados. And this will always lead us down the wrong path. E isso sempre vai nos levar ao caminho errado. Always. Sempre. So we have to be careful about that, right? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, certo? Okay, so in this sermon, we're going to look at three main points. Então no sermão a gente vai ver 3 pontos principais. We're going to look first at the misconceptions about Jesus. Então primeiro a gente vai ver os conceitos errados sobre Jesus. We're going to look at Jesus speaking up about who he is. A gente vai ver sobre Jesus falando sobre quem ele é. And then we're going to look at the misconception that the leaders have about Jesus. E aí a gente vai ver os conceitos errados que os líderes tinham sobre Jesus. Okay, so a lot of confusion going on in this passage. Então nessa passagem tinha muita confusão acontecendo. Okay, so let's start off in the first part. Look at what the people have a misconception about the Messiah. Então vamos começar na primeira parte e vamos ver o que o povo tinha de conceito sobre o Messias. Look at verse 25 and 26. Dê uma olhada no versículo 25 e 26. Então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele, falando publicamente, e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente Cristo? So Jesus is there in the temple, in the middle of the feast, teaching. Então Jesus está lá no templo, no meio da festividade, falando. And as he's teaching, people are listening and they're kind of confused. E conforme ele vai ensinando, as pessoas estão escutando, mas estão um pouco confusas. Now they're looking at there and they're saying, wait, aren't they trying to kill this guy? As pessoas estão olhando e falando, pera, não estão tentando matar esse cara? And he's just here in the temple teaching everybody. E ele está aqui no templo ensinando todo mundo. Okay, that makes sense, right? Isso faz sentido, né? Okay, now one little point that's interesting. Então, um ponto aqui que é interessante. It says that some of them from Jerusalem said this. É que fala aqui que alguns deles de Jerusalém disseram isso. Last week, Jesus was teaching and he said, why are you trying to kill me? Semana passada, na semana anterior, Jesus estava ensinando e falou, porque vocês estão tentando me matar. And some people said, you have a demon, who's trying to kill you? E algumas pessoas disseram, você tem um demônio que estava tentando te matar? Yeah. Que estava tentando te matar. Okay, and so what we're seeing is some people knew that the leaders were trying to kill him, other people had no clue. Então, o que a gente vê aqui é que algumas pessoas sabiam que os líderes estavam tentando matá-lo, mas outras pessoas não tinham ideia. Okay, but it doesn't matter to Jesus. Mas isso não importa para Jesus. And this is the greatest thing. E isso é a coisa mais legal. Jesus is there just speaking boldly the word of God. É interessante porque Jesus está lá falando com muita coragem a palavra de He Deus. has no fear about the consequences of men Ele não tem nenhum medo das consequências dos homens. because he knows God is bigger. Porque ele sabe que Deus é maior. Okay, now we'll come back to this in a few verses. Então a gente vai voltar aqui em alguns versículos. But it's cool to see the boldness of Jesus. Mas é legal ver a ousadia de Jesus. Now, in the book of Acts, we also see this. No livro de Atos, a gente também vê isso. Because what we see is that the apostles and the early church are filled with the Holy Spirit and therefore filled with boldness. Mas a gente vê que os apóstolos e os servos e os outros seguidores de Jesus, eles estavam cheios de Cristo e cheios de ousadia. And so what it says is they were filled with the Holy Spirit and they preached the word of God with boldness. Então o que diz é que eles estavam cheios do Espírito Santo, então eles pregavam ao povo com ousadia. Okay, this is cool. The Holy Spirit brings boldness. Então isso é bem legal, porque o Espírito Santo ele traz ousadia. We don't need to manufacture our own boldness. A gente não tem que criar nossa própria ousadia. We just depend upon the Holy Spirit. A gente só tem que depender do Espírito Santo. And this is what Paul tells Timothy in 2 Timothy 1:7. E é isso que Paulo fala em 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio.
So he says that he gives us the spirit of boldness. Então ele fala aqui que ele dá o espírito de ousadia. So we just have to depend upon him when we're in those moments where we're scared. Então a gente tem que só depender dele nos momentos de medo. And God will provide the boldness. He will do all sorts of things, right? E Deus vai prover a ousadia e todo tipo de coisa, certo? Okay, so the crowd sees this. Então a multidão vê isso. And they're saying, wait, isn't this the guy they're trying to kill? E eles falam, peraí, esse aí é o cara que eles estavam tentando matar? And so their conclusion is, well, maybe the leaders discovered that this is the Messiah. Então a conclusão deles era, peraí, então os líderes devem ter descoberto que ele é o Messias. Well, I mean, they said they were going to kill him, but he's here teaching with boldness and no one's doing anything. Porque eles falam que vão matar ele, mas ele tá aqui pregando com muita ousadia e não tem ninguém tentando matar ele. Could he be the Messiah? Será que ele é o Messias? Okay, but then there's a problem. Mas aí tem um problema. Look at verse 27. Dá uma olhada no versículo 27. Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. So they say, we know where this guy is from. Então eles falam, a gente sabe de onde esse cara veio. They're probably talking about Nazareth. Eles estão provavelmente falando sobre Nazaré. We see in the scriptures many times that he's referred to as Jesus of Nazareth. A gente vê nas escrituras várias vezes que eles se referem a Jesus como Jesus de Nazaré. Now that's not actually where he's born, right? Ele não nasceu, na verdade, em Nazaré, certo? Okay, but nonetheless, they know where he grew up. Mas não importa, eles sabem de onde ele cresceu. But the problem is they have this misconception about the Messiah. O problema é que eles têm esse conceito errado sobre a origem do Messias. Somehow, the Messiah is going to come, he's going to just magically appear on the scene. Para eles, de alguma forma, o Messias vai vir e ele vai aparecer magicamente. He's going to have like no end, no beginning, just appear and all of a sudden he exists. Ele não vai ter nem começo nem fim, ele só vai aparecer, ele vai só existir. That's not right. Mas isso não está correto. That's not what the Bible teaches. Não é isso que a Bíblia ensina. And they should know that, E eles deveriam saber isso, but they don't. mas eles não sabem. Look with me in Micah chapter 5 verse 2. It's a very important prophecy. Vai comigo em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. É uma profecia muito importante. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. So here it says that Bethlehem is the place where the Messiah would be born. Então aqui está falando que Belém é o lugar onde o Messias nasceria. They should know exactly where the Messiah is from. Eles deveriam saber exatamente de onde vem o Messias. Now, at the story of the birth of Jesus, Mas a história do nascimento de Jesus, the wise men come from the east to meet the baby. os homens sábios vindo do Leste. leste encontrar o bebê. And when they get there, they said, where is this baby that we've been looking for? E quando eles chegam lá, cadê esse bebê que a gente está procurando? Okay, and what happens? E aí o que acontece? Look with me in Matthew chapter 2, Dá uma olhada aí comigo em Mateus capítulo 2, verses 4 through 6. dos versículos 4 ao 6. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres de lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém de Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. So this is the story of King Herod. Então, essa é a história do rei Herodes. This was not a godly man. Ele não é um cara de Deus. This is the guy that right after this orders the death of every child from 2 and under. Esse é o cara que depois disso manda matar todas as crianças menores de 2 anos. Because he thinks this baby is going to be the king instead of me. Porque ele acha que aquele bebê seria o rei no lugar dele. This guy's crazy. Esse cara é maluco. And yet he's smart enough to ask the scribes and the scholars, hey, where's the Messiah supposed to be born? Mas ainda assim ele é sábio o suficiente para perguntar para os sábios e para os escribas aonde deveria nascer o profeta. And they know, E eles sabem, because everybody knows that the scripture says in Bethlehem. porque todo mundo sabe que nas escrituras fala que é em Belém. So back to this group that's in the temple right now with Jesus. Então, voltando agora para esse grupo que estava no templo com Jesus. They're like, hey, this can't be the Messiah. We know where he's from. Eles estão falando, ei, esse cara não pode ser o Messias, a gente sabe de onde ele veio. No one's going to know where the Messiah is from. Ninguém vai saber de onde o Messias vem. And so you can see they have this misconception.
Então vocês podem ver que eles têm essa ideia errada. And because of that, it prevents them from believing in him. E por causa disso, isso impede que eles creiam em Jesus. Okay, now there's a problem in the world today, in the church today, Então tem um problema no mundo hoje, nas igrejas. and it seems to be a little bit stronger here in Brazil than it is in the United States, where I was. Na verdade, parece um pouquinho mais forte aqui no Brasil do que lá nos Estados Unidos, que é de onde eu vim. That people have this attitude of, theology, that's not important. Que as pessoas têm essa ideia de, não, teologia não interessa, não importa. Okay, what really doesn't matter is Jesus. I have Jesus. Theology, that's nothing. O que importa é Jesus, teologia não importa. Okay, now, there is truth to that, Então tem alguma verdade nisso, because you don't need to know any theology to know that Jesus is the Messiah. porque você não precisa conhecer teologia nenhuma para saber que Jesus é o Messias. You don't need to understand the Bible to understand Jesus is my Savior and to be saved. Você não precisa entender a Bíblia para entender que Jesus é o seu Salvador e ser salvo. Okay, but you need to understand theology in order to live a Christian life. Mas você precisa entender teologia para conseguir viver uma vida cristã. And so this is the problem. Então esse é o problema. People create their own theology, As pessoas criam sua própria teologia, or they have misconceptions about God, ou eles têm ideias erradas sobre Deus, and then because of that, they live the wrong way. e aí por causa disso eles vivem da maneira errada. Okay, they're all the neo-Pentecostal churches here in Brazil, Tem todas as igrejas neopentecostais aqui do Brasil, which is the majority of churches here in the South at least. que é a maioria das igrejas, pelo menos aqui no Sul. All of them believe that you can be demon-possessed in some form, Todas elas acreditam que você pode ser possesso por demônios de alguma maneira, and that you can have curses that are passed down from your great-great-great-great-grandfather. e que você pode ter maldições que foram passadas do seu tataravô. That is terrible. E isso é terrível. And so what happens as a result of that theology? Então o que acontece como resultado dessa teologia? They spend all of their time looking in the past, trying to break every single curse that they possibly could have, Então eles passam todo o tempo deles olhando para o passado e tentando quebrar toda possível maldição que eles têm, trying to find demons in every single place tentando achar demônios em todos os lugares, in order to expel them from every single person. Expel them. para poder expulsá-los de todas as pessoas. And they're so losing sight of all the people that are lost in the world around them. E eles estão perdendo a visão de todas as pessoas que estão perdidas em volta deles. And if you say something to them, then you become the enemy. E se você diz alguma coisa para eles, você se torna um inimigo. It's like, you don't understand things of the Spirit. Eles falam, ai, você não entende nada do mundo espiritual. We've had people Holy Spirit as they do. A gente já veio pessoas que vieram aqui, criticaram falando que a gente não tem tanto Espírito Santo quanto eles têm. So this is their theology. This is what it's led them to. Então essa é a teologia deles e aonde isso levou. Okay? We're teaching what the Bible says. A gente está ensinando o que a Bíblia diz. Christians can't be demon-possessed. Cristãos não podem ser possessos por demônios. You can have a spiritual attack, yes. Você pode ter um ataque espiritual, But that sim, doesn't mean that you're going to have a demon inside of you because you sinned. mas não quer dizer que você tenha um demônio dentro de você porque você pecou. Otherwise, every single human in the whole earth would have a demon inside of them. Porque se fosse assim, todo ser humano de toda a Terra teria um demônio dentro. Okay? So this is ridiculous theology. Então essa é uma teologia ridícula. And there is no proof of it in the Bible. E não tem nenhuma prova disso na Bíblia. Zero. Zero. Show me one example in the Bible where a Christian is demon-possessed. Me mostre um exemplo na Bíblia com um cristão que foi possesso por demônios. There's none. Não tem? Show me something that it talks about how our focus in life should be breaking generational curses. Mostre um lugar onde fale que nosso foco na vida deveria ser quebrar maldições hereditárias. Because what I see in Galatians is that Jesus breaks the curses for us. Porque o que eu vejo em Gálatas é que Jesus quebrou as maldições por nós. So why would I run in the back and try to redo the work that Jesus already did? Então por que eu ia correr para o passado para quebrar coisas que Jesus já fez? Okay, this is the thing that bothers me. É isso que me incomoda. The same people that are like, theology is not important. As pessoas que falam teologia não importa. They're the ones that are doing everything wrong and criticizing us. São eles que estão fazendo tudo errado e nos criticando. Okay? Misconceptions lead to wrong actions. Conceitos errados levam a ideias a ações erradas. So theology is very, very important. Então a teologia, ela é bem importante. Okay, now, another example of this. Então outro exemplo disso, Okay, we talked about the Mormons last week. a gente falou dos Mormons semana passada. I had a friend this week who's a Mormon. Eu tenho um amigo, Yeah.
Eu tenho um amigo essa semana que é mormon and he posted an article on Facebook. e ele postou um artigo no Facebook. And this article was saying how it's ridiculous to criticize the Mormons. E o artigo dizia como era ridículo criticar os mormons. Because Mormons. someone very famous years ago Porque teve alguém bem famoso há muitos anos atrás that said that the Mormons are great when you see what they're trying to do, que disse que os mormons são incríveis quando você vê o que eles estão tentando fazer. but as soon as they open their mouth, you hear how ridiculous they are. Mas assim que eles abrem a boca, você vê o quão ridículo eles são. The person was saying they try to do everything right, but their theology is really weird. O que a pessoa estava dizendo é que eles tentam fazer a coisa certa, mas a teologia é muito estranha. Okay? That's true. Isso é verdade. They try to do everything the Christian way, Eles tentam fazer tudo da maneira cristã, but they don't have the right theology. mas eles não têm a teologia In correta. fact, their theology is that we are not going to their heaven. In fact, we're in trouble. Na verdade, a teologia deles diz que nós não vamos para o céu deles, que a gente está com problemas. Because the only people that can reach the third level of heaven are the Mormons. Porque as únicas pessoas que podem alcançar esse terceiro nível do céu são os mormons. Okay? So we're out. Então a gente está fora. So that's what their theology is teaching. E é isso que a teologia deles está ensinando. If they reach the third level of heaven, they can become the God of their own universe. Que se eles alcançam o terceiro nível dos céus, eles podem virar o Deus do seu próprio universo? Yeah, that's right. É isso mesmo. Okay? But no, we can't criticize them because of their theology, right? Because theology is not really that important. Mas não, a gente não pode criticar a teologia deles, porque a teologia não importa. Man, that's crazy talk, right? Isso é um papo de maluco. Okay, let me tell you in case no one has told you up until now. Então eu vou te contar um negócio, caso ninguém tenha te falado até agora. You will not ever be a God. Você nunca vai ser um Deus. The best you will ever be is a son of God in heaven as a king and priest with Jesus. O melhor que você vai poder ser é um filho de Deus vivendo no reino dele com seu filho Jesus. Okay? That's the best. Esse é o melhor. Okay? Now, theology will lead you in one direction or another, right? Então a teologia ela vai te liderar para um ponto ou outro, certo? I have a great friend who is a doctor of theology. Eu tenho um incrível amigo que ele é doutor em teologia. He is a professor at a very distinguished university. Ele é um professor numa universidade bem conceituada. And he posted on Facebook one time. E uma vez ele postou no Facebook. He said he talks to people who don't know Jesus. Ele disse que ele fala com pessoas que não conhecem a Jesus. And they talk about how they cannot believe in a God like this, or this. E ele fala como as pessoas não podem crer num Deus que é assim, assim, assado. And he said, you know what? Almost always I agree with them. E aí ele falou, quer saber? Eu quase sempre concordo com as pessoas. Because when I hear the God that they believe in, that's not the God that's of the Bible. Porque quando eu escuto o Deus que eles creem, esse não é o Deus que está na Bíblia. And so he said, I don't believe in that God either. E ele fala, olha, eu também não acredito nesse So Deus. because their idea about God is wrong, they say, no, I can't believe in that. Então, porque a ideia deles de Deus é errada, eles falam, eu não posso acreditar nisso aí não. But if they actually see the God of the Bible, they maybe could believe. Mas se eles conhecessem o verdadeiro Deus da Bíblia, talvez eles pudessem acreditar. People have all sorts of wrong ideas that lead them astray. As pessoas têm todo tipo de ideia maluca que lidera eles. Okay, so theology is very important, Então, a teologia é bem importante. especially for those of us who are already Christians. Especialmente para aqueles de nós que já é cristão. You're a Christian, you better understand what God wants. Se você é cristão, é melhor que você entenda o que Deus quer. Otherwise, you're going to live the wrong way. Senão, você vai viver da maneira incorreta. Man, there are Christians who live every day in fear of dying in sin. Tem cristãos que morrem, que passam medo todo dia, com muito medo de morrer em pecado. Because if they sinned and they forgot to repent and they die, they're going to hell. Porque se eles pecarem e esquecerem de pedir perdão e morrerem, eles vão para o inferno. That's not what the Bible teaches, though. Isso aí não é o que a Bíblia ensina. But they're living in this fear, like, oh my God, no, I thought, oh no, forgive me, Lord, no, no, no. And like they're just living their life with this constant fear. Mas eles vivem com esse medo. Meu Deus, eu pequei. Ai, Jesus, desculpa, eu pequei. Ai, meu Deus, desculpa. Now, Eles vivem sempre com esse medo. we can't just go on out and sin whenever we want. A gente não pode sair por aí pecando como a gente quer. But there is grace to cover our errors. Mas tem uma graça que nos cobre. Now, when you realize your error, repent. That's fine. Quando você acha os seus erros, você se arrepende, tá tudo bem. But you don't need to live in this fear that if you die and you didn't repent, you're going to hell. Mas você não precisa viver nesse medo de que se você morreu e não se arrependeu, você vai pro inferno. Okay? Why? Por quê? Because our God is not that small.
Porque o nosso Deus não é assim tão pequeno. He's huge. Ele é enorme. He's so big, he can forgive the sins that you didn't even realize you committed. Ele é tão grande que ele pode perdoar os pecados que você cometeu e nem sabe. The sacrifice of Jesus is so incredible O sacrifício de Cristo é tão incrível that he forgave all of your past sins, que ele já perdoou todos os seus pecados passados, all of your present sins, todos os seus pecados presentes and even all of your future sins. e até os seus futuros pecados. That's an awesome God right there. E isso é um Deus incrível. That's the God of the Bible. Esse é o Deus da Bíblia. Okay, so we don't need to live in fear. Então a gente não precisa viver em medo. What we need to understand the O scriptures. que a gente precisa é entender as Escrituras. If we understand the scriptures, we start to understand God better. Se a gente começa a entender as Escrituras, a gente começa a entender Deus melhor. And then that's going to help us to walk with him better. E isso vai ajudar a gente a caminhar com Ele melhor. That's what we need, right? É isso que a gente precisa, né? Back in this passage in John 7, Então, de volta em João 7, these guys have a major misconception about the Messiah. esses caras tinham uma ideia muito errada do Messias. And that's going to prevent many of them from believing in the Messiah. E isso vai impedir muitos deles de conhecerem o Messias. And how are they going to have their sins forgiven without the Messiah? E como que eles vão ter os seus pecados perdoados sem o Messias? They're going to miss out on salvation because of a misconception that they had because they didn't study the scriptures. Eles vão perder a salvação porque eles tinham um conceito errado devido a não estudar as Escrituras. Okay? Theology is very important, right? Então a teologia é bem importante, certo? The scriptures are very important. As Escrituras são bem importantes. Okay, so there is this confusion about Jesus, about the Messiah. Então tem essa confusão sobre Jesus, sobre o Messias. Okay, so then Jesus, in the second part, he begins to speak up. Então Jesus, na segunda parte, ele começa a falar. Okay, look at verse 28 and 29. Dá uma olhada no versículo 28 e 29. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: Sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não conhecem, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. So Jesus stands up and he says, yeah, you guys know me, Então Jesus se levanta e fala: Sim, vocês me conhecem. and you know where I'm from. E vocês sabem de onde eu vim. But that doesn't change the fact that he's sent from God. Mas isso não muda o fato de que eu fui enviado de Deus. And that's what he affirms here. E é isso que ele está afirmando aqui. He said, it doesn't matter. I am sent by God. Ele fala: Isso não importa, porque eu fui enviada por Deus. Jesus is sent on a mission, like we keep talking about. Jesus foi enviado numa missão, conforme ele falou. This mission that Jesus is sent on is a mission that's very important to all of us who are Christians. Essa missão em que hoje Jesus foi enviado é uma missão muito importante para todos nós que somos cristãos. One of the main reasons why he came, one of the many, Uma das muitas razões pela quais ele veio, uma das muitas, is that he came to save those which are lost. é que ele veio para salvar aqueles que estão perdidos. That's part of our mission, right? E isso é parte da nossa missão, certo? Because he said, as the Father sent me, so I am sending you. Porque ele fala: Como o Pai me mandou, eu estou enviando vocês. So then we have part of that mission to try to reach the lost. Então a gente tem parte dessa missão que é tentar alcançar os perdidos. Okay, now how do we do that? Então como a gente faz isso? This is when we talk about our spheres of influence. É aí que a gente fala da nossa esfera de influência. You just try to reach the people who are in your life. Você tenta alcançar as pessoas que estão na sua vida. You're not going to reach the world. Você não vai alcançar o mundo. But if every Christian tried to just reach one or two people per year, Mas se cada pessoa tentar alcançar uma ou duas pessoas por ano, man, that would change the whole society. isso mudaria toda a sociedade. We could double, we could triple the size of the church in Brazil A gente poderia duplicar, triplicar o tamanho das igrejas no Brasil and maybe begin to diminish the crime and the corruption that is crippling our country. e talvez tentar diminuir o crime e a corrupção que está assolando o país. Let me tell you, if your hope is that some political party will come in and take over this country and change things, Deixa eu te falar que se a sua esperança é que algum político venha, algum grupo político tome conta do Brasil e mude como as coisas estão, yeah, you are insane. você tá maluco. That is never going to happen. Isso não vai acontecer. Okay? The only person that's going to change the world is the Antichrist. A única pessoa que vai mudar o mundo é o anticristo Okay? Or Jesus. ou Jesus. So I prefer to trust in Jesus than the Antichrist, Eu right? prefiro confiar em Jesus do que no anticristo, certo? Okay, so we need to try to reach the world to change the world through Jesus. Então a gente tem que tentar alcançar o mundo para mudar o mundo através de Jesus. Okay, how do we do that? Como que a gente faz isso? Pick a person Escolha uma pessoa in your life. na sua vida. Begin to pray for them.
Comece a orar por ele. Begin to invite them to church. Comece a convidá-lo para vir na igreja. Invite them to our church events. Convide-o para os eventos da nossa igreja. Pray for opportunities to share the gospel with them. Ore por oportunidades para compartilhar o evangelho com ele. Okay? And make it your goal. I'm going to reach that 1 or 2 people in my life this year. Faça um objetivo. Eu vou alcançar uma ou duas pessoas este ano. Okay? We have events all the time that are evangelistic, A right? gente tem eventos evangelísticos aqui o tempo todo. This is your opportunity. Essa é a sua oportunidade. Bring someone who doesn't know Jesus. Trazer alguém que não conhece Okay? Jesus. We'll do the rest. A gente faz o resto. We'll prepare a dinner for them. A gente vai fazer um jantar para eles. We'll try to make them feel welcome. A gente vai fazer com que eles se sintam bem-vindos. And then we'll preach the gospel to them. E a gente vai pregar o evangelho para All eles. you got to do is bring them. Tudo que você tem que fazer é trazê-los. That's the easy part, right? Essa é a parte fácil, né? Okay, so this is our mission. Então essa é a nossa missão. So Jesus, O Jesus está assim, eu estou numa missão enviada por Deus. okay? But the problem is he says that you guys, you don't know God. Mas o que ele fala, o problema é vocês não conhecem a Deus. And this is a big problem, right? E esse é o grande problema, certo? Part of their problem is they don't believe in Jesus. Parte do problema deles é que eles não conhecem Jesus. They have this misconception about the Messiah and that's hindering them from believing in Jesus. Eles têm esse conceito errado sobre o Messias que está levando eles a não conhecer Jesus. But it's Jesus that reveals the Father to them. Mas é Jesus que revela o Pai para eles. So they can't know the Father unless they know the Son. Então eles não podem conhecer o Pai a não ser que eles conheçam o Filho. And they don't believe in the Son so that they're not going to know the Father. Então se eles não creem no Filho, eles não vão conhecer o Pai. Look in Matthew chapter 11 verse 27, he explains it perfectly. Mateus 11:27 explica isso perfeitamente. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. So it's Jesus that reveals the Father to the people. Então é Jesus que revela o Pai para as pessoas. So if they don't come to Jesus, they won't know the Father. Então se eles não vierem até Jesus, eles não vão conhecer o Pai. Now these are religious people. Então essas são pessoas religiosas. They're here in Jerusalem for one of the feasts of the Jews. Eles estão aqui em Jerusalém para uma das festividades dos judeus. But they don't know the Father. Mas eles não conhecem o Pai. They're religious, but they don't actually have a relationship with God. Eles são religiosos, mas eles não têm um verdadeiro relacionamento com Deus. Okay? You only know the Father through the Son. Você só conhece o Pai pelo Filho. But you have to believe in the Son first. Mas você tem que crer no Filho primeiro. Okay, so he continues on. He says in verse 30, Então ele continua, no versículo 30, ele fala o seguinte. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. so now it seems like they're kind of irritated, or at least some of them are. Então agora parece que alguns deles estão irritados, pelo menos alguns deles. And it says they want to take him. E eles falam que vão pegá-lo. So it doesn't say where, but it seems like they want to like take him prisoner or something like that. Então não diz aonde, mas parece que eles vão pegá-lo prisioneiro ou algo assim. But they couldn't. Mas eles poderiam. Why? Por quê? It says it wasn't his time. Mas diz que não era a hora dele. Okay. Yeah, they couldn't. Eles não podiam fazer isso porque diz que não era a hora dele. Okay, so it's not his time yet. Então não é a hora dele ainda. Now this is what we see several times throughout the book of John. Então é isso que a gente vê várias vezes no livro de João. Okay? In chapter 2, verse 4, we see the story of Jesus turning water into wine. No capítulo 2, a gente vê a história de Jesus transformando água em vinho. And Mary says to him, they're out of wine. E a Maria chega e fala, ó, Jesus, acabou o vinho. And he says, what does your request have to do with me? My time has not yet come. E ele falou, o que o seu pedido tem a ver comigo? Meu tempo ainda não chegou. He said, my time hasn't come yet. Falou, minha hora ainda não chegou. Okay? Earlier in chapter 7 and verse 8, Antes, no capítulo 7, versículo 8, his brothers were saying, hey, why don't you go up to the feast and make yourself known so everyone knows that you're the Messiah? os irmãos dele perguntam, por que você não vai para as festividades e se faz conhecido para que todo mundo saiba que você é o Messias? And he says, no, you guys go up. My time has not yet come. Ele falou, não, o meu tempo ainda não chegou. Okay? Later on in chapter 8, it's going to happen again. Depois, no capítulo 8, acontece de novo. Because they're going to come to take him prisoner again. Porque eles vão vir para pegá-lo prisioneiro de novo. But it says nobody took him because his time had not yet come. Mas diz que ninguém pegou ele porque o seu tempo ainda não havia chego. Okay, now eventually his time will come. Eventualmente, a hora dele vai chegar. Look with me in John chapter 12, verse 23. Veja comigo João 12, 23. Jesus respondeu, chegou a hora de eu ser glorificado, o filho do homem. Não, chegou a hora de ser glorificado o filho do homem. He says, now's my time.
Ele falou, agora é a minha hora. Okay? It wasn't until then, but now it is in chapter 12. Não era até aquele momento, mas agora no capítulo 12 é. Now, in that time is not far from where we are in chapter 7. It's not that far. Essa hora não é tão longe do que a gente viu ali no capítulo 7. Because literally it's about 6 or 7 months in the future from where we are here at the Feast of Tabernacles. Porque literalmente são 6 ou 7 meses depois do que a gente vê das festas dos tabernáculos. But what do we see? Mas o que a gente vê? The sovereignty of God. A soberania de Deus. Okay? When it's not his time to go, it's not his time. Se não é a hora dele ir, não é. Okay? When it's his time to go, it's done. That's it. Quando é a hora dele ir, é isso, acabou. And I really think that's the same thing about us. E a mesma coisa se aplica a nós. I think that we can see the sovereignty of God working through this. Eu acho que a gente pode ver a soberania de Deus trabalhando nisso. And we can see that when someone's time is not up, God doesn't allow anything to happen to them. Que a gente pode ver que quando a hora da pessoa não chegou, a gente pode ver Deus trabalhando para isso. But when God says time's up, it's over. Mas quando Deus fala que o tempo acabou, acabou. Okay? And there's nothing we can do about that. E não tem nada que a gente possa fazer quanto a isso. Okay? So this should allow us to relax a little bit. Então, Should allow us to relax. isso aí devia permitir que a gente relaxe um pouquinho. Okay? When God wants you alive, no one can kill you. Quando Deus quer você vivo, ninguém pode te matar. Okay? So we had a missionary here. His name was Kevin. Então a gente tem um missionário aqui, o nome dele é We Kevin. had. Ah, a gente teve. And he was living in São Paulo. He was planning a church with Calvary. Ele estava vivendo em São Paulo, ele estava implantando uma igreja da Calvary. One night he was out doing some things with the guys, came home late, Uma noite ele estava lá fora fazendo algumas coisas e ele chegou tarde. pulled up to the front of his house, Ele estacionou na frente da casa dele. and all of a sudden these guys came running up to him with guns. E esses caras vieram correndo atrás dele com armas. And they're yelling at him, "Get out of the car, open the gate, open the gate." E eles estão falando, saia do carro, abre o portão, abre o portão. And the first thing that enters his head is his wife and his daughter that are in the house. E a primeira coisa que vem na cabeça dele é a mulher e a filha dele que estão na casa. And he said, "Man, if I open this gate, they can hurt them." E ele falou, cara, se eu abrir esse portão, eles vão machucá-lo. Okay? And so he's like, "No way." Ele falou, nem pensar. So he throws the car into reverse, Então ele dá ré no carro, steps on the gas, acelera and pulls out of there. e sai de lá. But the guy's with a gun in his window. Mas o cara tá com uma janela, uma arma na janela And dele. people here are crazy. They have no value for life. E as pessoas estão lá, tipo, malucas, e que as pessoas que não têm valores na vida. The guy shoots at Kevin. E o cara atira no Kevin. And Kevin gets hit by a bullet. E o Kevin toma um tiro. Okay? Now the guy's holding a gun at the window to his head. Então o cara tá apontando a arma na janela pra cabeça dele. And somehow a bullet comes and hits him in the calf. E de alguma forma a bola acerta a canela dele. Okay? And he drives away. E ele foge. And they run away. E eles fogem. And everyone's okay. E tá todo mundo bem. Now, he's hurt. Não, ele se machucou, And né? he has to go to the hospital. E ele teve que ir pro hospital. But he said as he's driving to the hospital, he's laughing. Mas ele disse que conforme ele tá indo pro hospital, ele vai rindo. Partly because his body's going into shock. Parte porque o corpo dele tava em choque. But also he's like, "Man, I should be dead. Mas ele fala, cara, era pra eu estar morto. I should be dead and God save me." Era pra eu estar morto e Deus me salvou. And he told me, he said, "God diverted the bullet so it only hit me in the leg." E ele falou, Deus desviou a bala pra me acertar na perna. He said, "How did the bullet go down and hit me way down here?" Como que a bala me acertou aqui embaixo? He said, "It's impossible." Ele fala, é impossível. Except that it was God. Exceto que era Deus. Okay? He says, "It wasn't my time to go." Ele fala, não era a minha hora de ir. And so God protected me. Então Deus me protegeu. Okay, now, this is really cool because this should give us confidence to do things for the Lord. Isso é muito legal, porque isso deveria estar confiança na gente pra fazer as coisas de Deus. We go to Largo da Ordem once a month. A gente vai lá no Largo da Ordem uma vez por mês. Let's be honest, it is not the safest place in the city after midnight. Vamos falar a verdade, lá não é o lugar mais seguro do mundo, da cidade depois da meia-noite. Man, I'll tell you what, it is so safe when we are out there. Mas eu vou te falar, é tão seguro quando a gente tá lá. The first time we went, I was a little bit uneasy. Primeira vez que eu fui, eu tava meio desconfortável. And then I saw what God was doing. E aí eu vi o que Deus estava fazendo. We saw people coming up and getting food and thanking us and talking with A us. gente viu as pessoas vindo, querendo alimento e conversando com a gente. And I thought, man, what am I afraid of? E eu falei, cara, do que eu tô com medo? There's nothing to be afraid of. God has called us to do this. He is protecting us. Não tem nada do que ter medo. Deus tá ali, Ele tá nos protegendo. He's sovereign. Ele é soberano. And we've never had any sort of problem. E a gente nunca teve nenhum tipo de problema. Okay, now, I wouldn't say fill your pockets full of money.
Então eu não diria assim, ó, encha teu bolso de dinheiro, walk late at night by yourself in the favelas, vai lá no meio de uma favela e começa a andar sozinho and God will protect you. e Deus vai te proteger. Okay? I wouldn't do that Eu não faria isso. because that's not wise. Isso não é sábio. But if God is calling you to minister in the favela, Mas se Deus está mandando você ministrar na favela, go in the favela without fear. entre na favela sem medo. We feel like God called us to Largo da Ordem. A gente sente que Deus nos leva ao Largo da Ordem. And so as he's called us there, we have nothing to be afraid of. Então, como ele chamou a gente lá, a gente não tem nada o que temer. Okay? Now, we use a little bit of wisdom, not a lot, but a little bit. A gente usa um pouco de sabedoria, não muito, mas um pouco. And we've made friends with some of the dangerous people. E a gente fez amizade com algumas das pessoas mais perigosas. Okay? So we don't have anything to worry about. Então não tem mais o que se preocupar, né? But as long as we're following the will of God, he protects us. Mas conforme a gente segue a palavra de Deus, eles nos protegem. Okay? So that's the key here. Essa é a chave aqui. Jesus is here and he's like, no one's going to touch me. Jesus is saying, no one's going to touch me. Jesus fala, ninguém vai me tocar. Because he's there speaking with boldness in the midst of the people that want to kill him. Porque ele está falando com ousadia no meio das pessoas que querem matá-lo. Because he knows God's in control. It's not my hour yet. Porque ele sabe que Deus estava no controle e que não é a hora dele ainda. Okay. In the passage, verse 31. Então, continuando na passagem, versículo 31. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam, quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem fez? So, some of the people believed. Então, algumas pessoas creram. They said, man, will the Messiah do more than this? Eles falaram, cara, tem como o Messias fazer mais que isso? He came to do all sorts of miracles. Ele veio fazer todo tipo de And he milagre. does them to prove who he really is. E ele fez isso para provar quem ele realmente é. And it's even prophesied about. E ele até profetizou a respeito Okay, disso. look at this reference in Luke chapter 4, Dá uma olhada nessa referência em Lucas 4, verses 16 through 19. dos versículos 16 a 19. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. So this tells what Jesus is coming to do. Então aqui ele fala o que Jesus deve fazer. Okay? So these are the things that he did. These are what the people were seeing. Então essas são as coisas que ele fez, essa foi o que as pessoas viram. And so they start to believe. E eles começaram a crer. It's following the scriptures. They should, right? Ele está seguindo as escrituras, ele deveria, né? Okay. Now, we get into the last part of our message. Então agora a gente vai entrar na última parte da We nossa have a mensagem. problem with the religious leaders. A gente tem um problema aqui com os líderes religiosos. Okay? Take a look, verse 32. Então dá uma olhada no versículo 32. Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. So now the leaders are like, go arrest that man. Então agora os líderes estão tipo, vai lá prender esse cara. Okay? And so what happens? E aí o que acontece? Verse 33 and 34. Versículos 33 e 34. Disse-lhes Jesus: Estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Onde eu estou, vocês não podem vir. So Jesus says, I'm here for a little while, Então Jesus fala, eu estou aqui por um pequeno período de tempo, but I'm going to go away in a little bit, mas eu vou embora, and you daqui a won't be pouco. able to come with me. E vocês não vão poder vir comigo. Okay? And they're confused by this. E eles ficaram confusos com Okay? isso. Look at their reaction, verse 35 and 36. Dá uma olhada na reação deles nos versículos 35 e 36. Os judeus disseram uns aos outros: Aonde poderia ir este homem que não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo, espalhado entre os gregos a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando falou: Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e onde eu estou, vocês não poderão vir? Não podem vir? Okay, so they're confused by what he said. Então eles estão confusos com o que ele falou. The problem with the spiritual leaders is they weren't very spiritual. O problema com os líderes espirituais é que eles não eram muito espirituais. And so they look at everything on a purely material level. Então eles olham para tudo apenas num nível material. They think literally, they think physically. Eles pensam literal, eles pensam físico. And Jesus so many times is speaking in parables, E Jesus está falando tantas vezes em parábolas, talking about spiritual things. falando sobre coisas espirituais. Jesus is talking about leaving this earth.
Jesus está falando sobre deixar a terra. Okay? He's talking about his death, his resurrection, and then his ascension into heaven. Ele está falando sobre sua morte, sua ressurreição e sua ascensão aos céus. And he says, I'm going to go up to be with the Father. I'm going to sit down at the right hand of the throne of God. E ele está falando, eu vou subir e vou sentar do lado direito do trono de Deus. And you guys will look for me, but you won't find me because I won't be here. E vocês vão me procurar, mas não vão me encontrar, porque eu não vou estar aqui. And you can't come to where I am. E vocês não podem vir onde eu vou estar. And they're thinking, where is he going? Is he going to go live with the Gentiles? E eles falaram, onde é que ele vai? Ele vai viver com os gentios? Is he going to go live in Ele Greece? vai pra Grécia? Maybe he'll go to Rome. Talvez vá pra Roma? I don't know. Where's he going to Não go? sei, onde será que ele vai? Why couldn't we follow him there? Por que a gente não pode seguir ele lá? Okay? Completely clueless about what Jesus is saying. Eles não têm ideia do que Jesus está falando. Okay? Jesus is talking about spiritual things. Jesus está falando sobre coisas espirituais. Okay, these guys are not spiritual. Esses caras não são espirituais. Now, why is it that they can't follow him? Então por que eles não podem segui-lo? Why can't they go to where he Porque is? eles não podem ir onde ele vai estar. Because he's the gate to heaven. Porque ele é o portão para os céus. He said, I'm the way, the truth, and the life, and no man comes to the Father except through me. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. And so what happens? Então o que acontece? These guys reject Jesus. Esses caras rejeitam Jesus. They reject the way to heaven. Eles rejeitam o caminho para os céus. So how could they go with him to be there? Então como é que eles podem ir lá ficar com ele? Okay, they're going to miss the main entrance to heaven, Eles vão perder a entrada principal para os céus. and they'll never see Jesus again. E nunca mais vão ver a Jesus. Okay, well, at least not in that light, right? Não nessa vida, pelo menos. Okay, so this is really, really important. Então isso é bem, bem importante. These guys miss out on the very essence of how you get to heaven. Esses caras perderam a essência principal de como ir para os céus. And again, this goes back to the wrong ideas that they have about the Messiah. E de novo isso volta para a ideia errada que a gente tem do Messias. Even today, the Jews have the wrong idea about the Messiah. Mesmo hoje os judeus têm a ideia errada do Messias. They think we will know our Messiah when he comes and builds us a temple. Eles falam, a gente vai saber quem é o Messias quando ele vier e construir pra gente o templo. And the problem that you see with so many of these errors, almost every single error that we've talked about today, E o problema que a gente vê com todos esses erros, quase que todos que a gente vê hoje, is that they think of God as so small. é que eles acham que Deus é tão pequeno. The Messiah will come and build us a temple. That's beautiful, O right? Messias vai vir e construir um templo. Isso é tão lindo. Okay, it is. Sim, é. But man, don't you want a Messiah to do a little bit more than build you a temple? Mas, cara, você não quer que o Messias faça algo além de construir um templo? I mean, couldn't we hire a construction company that can build a temple? A gente não pode construir uma empresa de construção que vai construir o templo? Anyone could build a temple. Solomon built a temple. Qualquer um pode construir o templo. Salomão construiu um templo. Okay, their idea of the Messiah is so small. A ideia dele dos Messias é tão pequenininha. Jesus was coming to be savior of the whole world. Jesus está vindo para ser salvador do mundo inteiro. And they're missing the big picture E eles estão perdendo a questão principal. because their God is too small. Their concepts are too small. Porque o Deus deles é muito pequeno, o conceito deles é pequeno. Okay, we have to make sure we see the real biblical God. Então a gente tem que garantir que eles vejam o verdadeiro Deus bíblico. He is huge. Ele é enorme. He is sovereign. Ele é soberano. He is powerful. Ele é poderoso. And he has a perfect plan. E ele tem um plano perfeito. Our job is to follow that plan. Nosso trabalho é seguir esse plano. That's it. E é isso. We don't need to create our own plan. A gente não tem que criar nosso próprio plano. We don't need to go out and conquer the A world. gente não tem que sair por aí e conquistar o mundo. We just need to follow what he has for us. A gente só tem que seguir o que ele tem para nós. And our problem is that we usually limit how big his plan is as well. O problema é que a gente costuma limitar o quão grandes são os planos dele. Most of the people in Brazil, they're praying that God would give them an imported car. A maioria das pessoas aqui no Brasil estão orando para que Deus dê para eles um carro importado. If I'm a really good person, Se eu for uma pessoa boa, if I give my tithes and offerings every month, se eu der minhas ofertas todo mês, God will bless me with an imported car. Deus vai me abençoar com um carro importado. Okay? Maybe. Talvez. Okay? But is that really what God wants to do? Mas é isso mesmo que Deus quer fazer? Is that God's perfect plan? Esse é o plano perfeito de Deus? A little insignificant imported car? Um carrinho importado? Okay? Sem importância nenhuma? That's Isso nothing. não é nada. We limit God when we start thinking so small. A gente limita a Deus pensando tão pequeno. Maybe we could say, man, maybe God wants me to be used by him to save my family, A gente pode dizer, cara, talvez Deus queira me usar para salvar minha família. to save my group of friends that don't know Jesus, Para salvar meu grupo de amigos que não conhece Jesus. to help make a transformation in our city.
para me ajudar a fazer uma transformação na minha cidade. God could use you to do all those things. Deus pode usá-lo para fazer todas essas coisas. All sorts of radical things that God did, He did through people who were like, no, I can't do anything like that. Todo tipo de pessoa, coisas incríveis que Deus fez, Yeah. ele fez através de pessoas que disseram, pera, eu não posso fazer isso tudo não. Moses is hiding in the desert taking care of sheep, and God says, I want you to go free my people. Moisés se escondeu no meio do deserto cuidando de ovelhas e Deus falou, eu quero que você liberte o meu povo. I want you to be the leader of these potentially 2 million people. Eu quero que você seja o líder dessas potenciais 2 milhões de pessoas. And he's like, oh, no, God, not me. I'm the wrong guy. E ele falou, Deus, eu não, cara And errado. he's like, no, you're the perfect guy. You go there, you do this. Ele fala, não, você é o cara perfeito, vai lá e faz. Moses was content, I'm just going to take care of these sheep until God calls me home. Moisés estava, não, eu tô de boa, vou ficar aqui cuidando das minhas ovelhas até Deus me levar. And God's like, I've got so much more for you. E Deus está falando, eu tenho tanto mais para você. Okay? Same thing with us. E a mesma coisa com a gente. God can use every single one of us to do something enormous, just like Moses. Deus pode usar cada um de nós para fazer algo incrível, enorme, como Moisés. And you say, well, I'm not a leader like Moses. E você vai falar, não, eu não sou um líder igual Moisés. How was he a leader? He was living in the middle of the desert doing nothing. Como é que ele era um líder? Ele estava no meio do deserto, não fazendo nada. Who was he leading? Quem que ele estava liderando? Sheep? As ovelhas? I mean, come on, the guy wasn't a leader at all. Presta atenção, ele não era nenhum líder. And God did something gigantic through this man. E Deus fez algo enorme através dele. Okay, we've got to get in the Word and see the right God. A gente tem que olhar para a palavra e ver o verdadeiro Deus. We have to see how big He A gente is, tem que ver quão grande ele how é, powerful He is, quão poderoso ele so é, that we can be part of what He's doing. para que a gente possa fazer parte do que ele está fazendo. Man, I want to see this city transformed. Cara, eu quero ver essa cidade transformada. Okay, this city just seems to be going down, 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 down. A cidade parece que está se afundando, 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 Okay, afundando. I don't want to be part of that. Eu não quero fazer I parte want to disso. see God raise it up. Eu quero ver Deus a erguendo. Could He do that? Ele poderia fazer isso? Certainly He could. Com certeza. If all of us started to work for His purposes, that could happen. Se todos nós começássemos a trabalhar para o propósito dele, isso poderia acontecer. But we have to have the right concepts Mas about a God. gente tem que ter a ideia certa de Deus. We have to have the proper theology A gente tem about que God. ter a teologia correta sobre Okay? Deus. And we've got to follow Him 100%. E a gente tem que segui-lo 100%. So tonight, what I want to do, we're going to have an extended time of worship. Então hoje à noite a gente tem o louvor estendido. But I want to just have a quick time of prayer before we begin. Mas antes, eu queria que a gente tivesse um tempinho de oração. I want you to just turn with the people next to you. Então vire com a pessoa perto de você. Worship band's going to come up here. Sorry. The worship band's going to come up here. O grupo de louvor vai vir aqui na frente. And we're just pray with the person next to you for, 2-3 minutes. Então ore com a pessoa perto de você por uns 2 ou 3 minutinhos. And then we're going to have another time of worship. E aí a gente vai ter mais um tempo de louvor. And we're going to praise this giant, powerful God that E we a have. gente vai adorar esse grande e incrível Deus que a gente tem. Okay? Pray for the person next to you to have that open heart. Ore para que a pessoa perto de você tenha um coração aberto. Pray for them to have a desire to know God through His Word. Ore para que eles tenham um desejo de conhecer a Deus através da sua obra. Okay? And then we'll worship this awesome God. E a gente vai adorar daí esse Deus incrível.